Sejam muito bem-vindos ao Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores, investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Litvai, seu host mais uma vez, me recuperando de um joelho na cara que eu tomei na sessão de sparring. Não foi briga de rua, no caso alguém esteja vendo no YouTube, o olho roxo. Hoje o nosso co-host é o Danilo Silva. Danilo, de onde você está falando hoje? Estou falando da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, nesse belo dia aqui conosco, comendo uva, que veio diretamente de Marialva. Abandonou a Argentina ou pretende voltar ainda? Cara, eu provavelmente vou ficar um ano inteiro lá ano que vem. Nossa, muito bom. Ok, então a experiência foi boa, não saiu fugido do país. Bom, hoje nós conversamos com o Brian Stakes High. O Stakes é um expatriado americano e personalidade do Twitter que vive na América Latina desde 2014. E ele escolheu fazer do sul do Brasil o seu lar, onde ele vive em uma bela vila à beira-mar. Stakes, como que você está? Tá falando de onde? Hoje eu estou na Califórnia, no Califórnia do Norte. Ou seja, o oposto da maioria dos nossos convidados. Quando a gente entrevista brasileiros no exterior, eles geralmente estão no Brasil passando férias. Agora a gente está entrevistando uma pessoa que mora no Brasil, mas está na Califórnia. Fala um pouco para a gente, para começar, Stakes, assim, de onde que você é dos Estados Unidos, o que você faz assim, profissionalmente. Conta um pouco mais para a gente. Eu nasci na Califórnia, onde eu estou agora, e fui para a universidade também aqui na San Diego, e após do San Diego fui para viajar, e nessa viagem eu fui para o Brasil em 2014 para a Copa Mundial, e fiquei lá por muitos anos, na verdade. Hoje em dia eu compro negócios, tipo serviços na casa, ar-condicionado, limpeza comercial, e eu comecei assim, fazendo digital marketing, SEO e todas essas coisas para outras pessoas, e após de anos eu pensei, estou ajudando elas a ganhar muito, e eu sou como um retainer pequeno, mas eu posso operar aquele negócio muito melhor de essas operadoras. Então, eu comecei a comprar esses negócios. É muito melhor de ser um service provider, né? Uma pessoa que faz um parte, em vez eu faço tudo. Ok, isso é um tema muito interessante. Assim, eu gosto de sempre entrar nas diferentes, assim, nos diferentes meios através dos quais as pessoas ganham uma renda remota, para que a nossa audiência também consiga entender ideias assim de como ter seu próprio negócio. Então, resumidamente, o modelo que você pratica atualmente é você encontra um negócio que seja, né, você mencionou ar-condicionado, limpeza, assim, empresas físicas, digamos assim, que estão prestando serviços presencialmente, você adquire elas e aí taca um marketing digital foda, mídias sociais, site, marketing e tudo mais, e aí com isso transforma esses negócios que eram, digamos, analógicos em negócios lucrativos com essa expertise, basicamente. Uhum. Basicamente, eu não faço isso mesmo, sou eu. Eu tenho um negócio, partners, né? E meus parceiros também moram no Brasil, são americanos também. Mas a coisa é que você não tem que ser fisicamente no lugar daquela empresa, né? Porque o modelo que funciona melhor para comprar um negócio é que você vai comprar aquele negócio e o dono sai, o dono é fora. E você vai promover o manager, desde um manager para ser mais importante. E você dar àquela pessoa mais
basicamente capacita o gerente para ele se tornar um novo diretor, novo CEO. Sim, sim. E a coisa que é mais importante que falta naquelas empresas é a operação e sistemas. Então, basicamente, um negócio que é pequeno, que já tem 40 anos no mercado e dá renda para famílias e os empregadores, com sistemas e operações optimizados e com aquele lead geração, digital marketing, email marketing e todas essas coisas, tecnologia, pode aumentar muito mais. Então, basicamente, tudo é o que eu posso fazer em China, não importa. Isso é algo também muito massa. Então, você faz isso primariamente com empresas no Brasil mesmo? Não, é nos Estados Unidos. Ah, ok. Você mencionou que você tinha sócios no Brasil também. Então você faz essa profissionalização dos negócios nos Estados Unidos, mas você também tem, digamos, sócios brasileiros que estão envolvidos nessas atividades. Meus sócios moram no Brasil e também nos Estados Unidos, mas eu conheci eles em Florianópolis. Mas a gente fez... A gente não faz isso no Brasil, basicamente porque o valor dos serviços é muito mais alto aqui nos Estados Unidos. A gente fez SEO, digital marketing e todas essas coisas digital que você pode fazer em qualquer lugar no Brasil, mas o valor que você pode vender aqueles serviços não é alto para dar uma qualidade da vida alta, né? Se você um dentista aqui nos Estados Unidos, uma operação é $40,000, né? Para fazer o mandíbula. No Brasil, essa mesma operação é $4,000. É $20,000, né? 20 mil ou 200 mil reais é a diferença. Então, imagina quanto eu posso cobrar aquele dono, aquele dentista para o mesmo serviço. É um quinto, né? Então, a gente fez isso nos Estados Unidos, onde tem mais competição, mas tem mais renda, mais valor. Essa diferença de... A comprar aqueles negócios é mais difícil no Brasil, porque as regras, as leis e tudo isso é muito mais difícil, especialmente para pessoas que não são brasileiros. É claro que eu posso ter os advogados melhores, ou burocracia, tudo, mas ainda vai ter problemas, né? Então, a gente são americanos e fazemos isso aqui. Só é uma coincidência que eu gosto de viver em Brasil. Entendi. O foco do negócio é Estados Unidos, mas se você quisesse, poderia ir para qualquer outro lugar do mundo pessoalmente, né? Tem essa flexibilidade. Mas é legal, e assim, ao mesmo tempo, dá até para, por exemplo, utilizar brasileiros para ajudar no SEO, para ajudar no marketing digital, tipo, como contractors, para fazer esses negócios, né? Basicamente é o que a gente também faz aqui. A gente tem contratar pessoas por um valor menor para daí prestar o serviço por um valor maior, às vezes para, sei lá, europeus, americanos e tal. É um bom princípio de arbitragem. Stakes. A gente teve um podcast com o Miquel Hirones, não sei se você conhece ele, mas assim, europeu que veio se mudar para o Brasil. E o brasileiro tem muito esse sonho de se mudar para a Europa. O brasileiro também tem esse sonho de se mudar para os Estados Unidos. E aí, sempre que a gente vê um caso como o seu, vem aquela dúvida, assim, o que te levou a sair dos Estados Unidos? Para anos eu falei, eu sou da Califórnia, e a gente, todo mundo quer ir para lá, e por que você está aqui nesta merda? Eu tenho o benefício que, para mim, a base é Califórnia. Em qualquer tempo eu posso voltar à Califórnia e eu não tenho aquele problema, né? Mas eu acho que não é melhor. Sim, é claro que tem
coisas que são melhor que aquela coisa, esta coisa, mas a gente pensa na Califórnia porque só vai ver movies, filmes, aos celebrities que tudo moram na Malibu e tudo isso, mas a verdade é que não é melhor, é muito diferente. O estilo da vida que eu gosto é mais fácil de ter no Brasil ou outros lugares, né? Então, tem muitas razões para que eu prefiro e porque eu estou no Brasil. E eu adivina que a gente vai falar sobre aqueles pontos. Uhum. Quando você saiu dos Estados Unidos, foi diretamente para morar no Brasil ou antes disso você fez algum outro destino? Não, após da universidade eu fiz um internship em passantia, como chama? No Madrid, né? E eu fui lá por intercâmbio, sim? Eu fui para Madrid por 8 meses. Após disso, eu voltei porque eu tive que trabalhar para ter mais dinheiro para voltar ao mundo, né? Então, eu cresci lendo das pessoas que fazem muitas viagens, adventures e coisas assim, e eu nunca fui só para o México a ver família. Então, naquele momento, eu pensei, cara, isso é muito melhor do que eu experienciou em Califórnia. O primeiro lugar é novo, né? Com 22 anos, eu só quis experimentar, aprender coisas diferentes. Eu quis viver a vida na nível dificuldade alto, né? Então, as coisas que são mais difíceis, eu vou aprender mais. Então, ademais, as mulheres estavam muito lindas em Europa, e após da Europa eu fui para a Índia. Foi um lugar basicamente onde eu quis fazer uma viagem difícil que outras pessoas não fazem, onde eu vou aprender espiritualidade, yoga e tudo isso. Então, agora, hoje em dia, eu não gosto disso, mas eu fui à Índia. Então, eu voltei para a Europa e já falei espanhol, italiano, porque eu trabalhei na Itália. E pensou, Copa Mundial. Eu vou para o Brasil, vou para São Paulo, vou aprender português e vou procurar emprego como investment banker no São Paulo. E eu fui lá. Caraca, entrar na Faria Lima. Então, após eu cheguei no Brasil, não fui para São Paulo, eu fui para Fortaleza, Salvador, para ver a Copa Mundial, e fui para Florianópolis. Porque Florianópolis foi, nessa época, era o lugar, a cidade mais conhecido no Rouge V Forum. É um fórum para pessoas que viajam muito e são Red Pill e tudo isso. Então, eu fui para Floripa e eu trabalhei num hostel como um bartender. Eu fiz aulas do inglês e após do tempo, falando com outros gringos, eu encontrei com pessoas que fazem negócio sério e eu entrei outro path. É legal que você assim, pegou todos os. Como é que eu posso dizer? Todos os entry level, sabe? Todas as alternativas entry level. Eu fiz intercâmbio na Europa, eu fiz a viagem de descobrimento espiritual na Índia, eu fiz o bartending no hostel de Floripa, tudo isso, e hoje você também, claro, trabalha na parte de renda remota, negócios digitais e tudo mais. Então, pegou um pouco de todas as alternativas do viajante típico. E também tem muita história de galera assim de país como Austrália, americanos, claro, assim, canadenses, que ficam viajando o mundo assim por 6 meses, depois voltam para seus países
trabalham por 6 meses e ficam basicamente nisso, meio ano de férias, meio ano, sabe, fazendo dinheiro. Um salário mínimo americano, você vive muito, muito bem em metade do mundo, pelo menos. Sim, eu acho que se um americano vai para Austrália ou Canadá ou UK, basicamente é a mesma coisa. Então você não vai quando eu fui para Madrid, Índia, Brasil, foi muito diferente. É outra maneira de Outra realidade, viver. né? Sim, então eu quis mais disso. Então, se eu for para a Austrália, basicamente é onde eu prefiro viver, né? Não é diferente. Falam inglês, a cultura é basicamente o mesmo. Mas no Brasil, a gente foi. Outra coisa é que se você tem renda remota ou você ganha não ganha muito. Você pode ter uma renda que é comparada a um doutor, né? Então, é muito fácil ter dinheiro como um doutor sem ser doutor. Então, essa vida no Brasil, no 23, 24 anos, não existe para mim nos Estados Unidos. Tem a história assim de uma pessoa que eu conheci em Buenos Aires, por exemplo, né? Ele também tem uma situação dessa que ganhava um pouco mais que um salário mínimo normal, assim, nos Estados Unidos, foi para a Argentina, e falando lá com isso, a galera, tipo, quanto que você ganha? Pô, mas peraí, você é o quê? Um diplomata, um político, alguma coisa? Então esse choque, essa diferença, assim, da quanto que vale seu dinheiro fora dos Estados Unidos, essa é uma coisa muito gritante, dependendo de para onde você vai. Uhum. Isso também me leva agora a uma dúvida, Stakes. Você ficou quase um ano morando na Europa, mas no fim das contas você decidiu ficar pela América Latina. Assim, qual que foi o processo decisório entre prefiro América Latina do que Europa? Acho que hoje em dia eu prefiro Europa, mas a coisa é que eu passei muito tempo no Brasil e nesse momento que eu cheguei no Brasil, eu basicamente não tive mais dinheiro para ir para a Ásia ou voltar para a Europa. Então, eu fiquei lá em vez de voltar para casa, né? E trabalhar ou fazer qualquer coisa. Então, só é por coincidência que eu fiquei lá e Floripa é muito boa, né? Então, aquele lugar a ficar sem muitas opções foi muito bem. Então, talvez se a primeiro lugar se eu for para o Brasil, após Índia e após a Europa, talvez esta conversação não vai acontecer, né? Seria sobre como é a vida em Madrid, né? Sim, este podcast com uns espanhóis, né? Entendi, foi meio uma questão de necessidade mesmo. Sim, ou não, necessidade não, mas só como as coisas acontecem, né? Então, também eu gosto da praia, eu gosto a vida na Floripa não existe na Europa, basicamente, não tem isso. O comparável é tipo Marbella ou algo assim, mas é muito diferente, né? Então, foi Em que sentido, assim, essa vida não existe? Você diz do... Agora eu tô tentando entender, assim, em que sentido essa vida não existe? Mais do jeito que as pessoas são? Da cultura sim, de praia? Não. sim, mas não tem surf no Mediterrâneo. Tem praia, mas não tem surf. Não existe no Mediterrâneo, né? Ou um lugar como Floripa. Foi o que eu estou tentando dizer. Eu fui para Floripa e Floripa me captured my heart. Como se diz isso? Conquistou seu coração. Sim, então foi só por coincidência, né? Se talvez eu fui para Floripa ou São Paulo ou Rio, 2, 4 meses e sair, né? Não sei.
Então, eu tenho uma má notícia. Se o plano era ir para São Paulo, você não conseguiu surfar, tá? Surfar não, mas a vida mais devagar. Com, Sim, foi só uma brincadeira. Yeah. Mas o que eu gosto, o que eu quero na uma cidade é laid back, é devagar, as pessoas são inteligentes, as mulheres são lindas e infraestrutura boa, né? E não é perigoso. É Floripa. Entendi. Além de Floripa, que assim, realmente parece que você chegou a gostar e conhecer bastante, quais são as outras cidades da América Latina que você mais passou tempo, que você mais conheceu? Santa Catarina, o litoral inteiro, basicamente, eu gosto muito. Balneário e as cidades mais interior, como Blumenau e Curitiba, que é na Paraná, mas também Guadalajara, Porto Vallarta, Medellín, são meus favoritos, meus preferidos, com certeza. Me parece, assim, da lista que você mandou aqui, que você chegou a ficar bastante tempo nesses, digamos, hotspots de nômades digitais, né? Medellín, Guadalajara, tudo mais. Como é que foi essa experiência, assim, tipo... Imagino que no Brasil, pelo menos pelo que eu entendo de Brasil, mesmo de Floripa, assim, tem bastante gringo, mas não chega a ser nem próximo do número de gringos que você tem numa Medellín, por exemplo, ou sei lá, no México. Confirma? Com certeza. No Medellín, se você sai nos uns bairros, tem 50... A maioridade são gringo. E as mulheres procuram gringos por ter recursos monetários e coisas assim. É uma indústria para o gringo. E por isso é muito fácil para pessoas que saem a primeira vez para ir para Medellín. Gringos americanos, gringos brasileiros, se querem sair, o Medellín é perfeito, porque tudo é feito para você. É muito fácil, né? Eu não gostei Medellín muito, a verdade, por aquela razão. Mas Medellín tem muitas pessoas, a rede das pessoas é muito forte. Então, basicamente, tudo é lixo, mas as pessoas lá é perfeito para aumentar seu negócio, para conhecer pessoas na sua círculo e tudo isso. Mas hoje em dia eu tento de evitar mais gringos e evitar os lugares hotspots, né? É brincadeira que a gente sempre faz no Twitter, que é Floripa e Balneário é muito perigoso e a gente não deve ir. Porque... Não venho. Sim, a gente está tentando de não fazer uma modinha surgir para Floripa, né? Yeah. Não gringar Floripa. Como um gringo, naqueles lugares, eu tenho que proteger contra outros gringos. Sou eu. É uma coisa que você escuta muito também, assim, com turista, assim, alemão, assim, porque eles sempre vão para os mesmos lugares. O turista inglês vai sempre para o mesmo lugar. E você encontra, assim, sempre um renegado que, tipo, eu parei de ir para a Espanha porque só tinha alemão ali. Então essa pessoa vai começar para a Grécia, aí dá uns 2 anos só tem alemão ali na Grécia, porque todos os alemães estão fugindo da Alemanha, da Espanha, porque só tem alemão na Espanha. E pronto, a Grécia está toda invadida de novo. Mas, assim, eu acho que é um bom argumento assim, do que o Steve estava falando, assim, esses hotspots, digamos, de nomes digitais, têm o seu valor se você, por exemplo, está começando um negócio remoto, você está começando uma carreira online, digamos, você vai estar cercado de uma rede de pessoas que podem te ajudar a crescer, sabe, em SEO, em marketing digital, em programação, sabe, todas essas coisas. Você vai ter uma rede muito boa de gente ao seu redor, de outros empreendedores e profissionais autônomos e tudo mais. E claro, digamos, se você ainda não tem um nível de espanhol muito bom, aí é legal que você também vai ter muita gente que fala inglês e você não vai ficar perdido, digamos. Você não vai ter que ficar naquele portunhol mais estranho.
mas quanto mais você, ok, já está autossuficiente, digamos, do seu trabalho, do seu negócio, e quanto mais você domina o idioma do país, mais valor eu vejo em você ir realmente para essas cidades mais, digamos, Tier 2, Tier 3, que não são tão conhecidas, não são tão visitadas, porque geralmente são muito mais baratas, sempre onde os gringos vão, os Airbnbs estão indo lá para o topo, tem uma cultura mais viva, acho que diria assim, quanto mais turística fica, mais massificado, mais, sabe, não Mas original. a identidade se perde, né? Exato, exato. E toda essa coisa também que ele mencionou, assim, de turismo sexual, de, sabe, a pessoa já vir com você, não com aquela curiosidade, meu, que legal, você é do Brasil, mas sim, tipo, ali mais um gringo, vamos conseguir, sei lá, Tipo uns que a gente almoços. encontrou bastante ali no Marrocos, né? Quando a gente saiu da parte. Quando a gente estava ali na parte fodida, ali no sul, você não via aquilo que a gente estava vendo em Tanger. Tinha gente que estava numa situação muito, muito pior, mas via a gente, tratava normal, não tentava tirar tanta vantagem. Aí a gente chegou em Tanger e era só, tipo, a galera saindo do hortifruti ali, tá com uma caixa de banana levando pra loja, tipo, tacando negócio no chão pra vir pedir esmola pra gente. Porque daí já é um lugar que tem muito mais turista e por conta disso também. Nesse sentido é um pouco mais complicado. Mas, sei, você então chegou a viajar bastante no México, né? Você foi nos destinos, digamos, maiores, como Guadalajara. Tem alguma, sabe, uma Floripa do México, ou uma Floripa da Colômbia, desses outros países que você foi, que você não recomendaria para outros gringos, mas talvez para os brasileiros que estão nos escutando? O Colômbia não tem. Tem o lugar que é comparável, chama Santa Maria. Mas lá a coisa, os hotspots são hotspots porque tem as coisas bem situadas, né? Tipo infraestrutura, internet, tem negócio crescendo, tipo Floripa é o Vale do Silição, na América Latina, né? Então, aquelas coisas, tipo o ambiente, o vibe do Floripa tem como o Puerto Vallarta, no México, Acapulco, e talvez no futuro, Puerto Escondido. Mas Floripa Balneário Camboriú não existe. É único, não? Mas aqueles basicamente são comparáveis. E, assim, que outras cidades você vê que tem esse mesmo perfil de serem boas, mas desconhecidas nos outros países da América Latina que você já foi? Assim, um exemplo que eu posso dar é Bucaramanga, onde eu estou agora, tem quase nada de gringos e para padrões Colômbia é bonita, é segura, é barata e o clima é muito bom. E as pessoas também são muito amigáveis e bonitas. Então, eu classificaria como uma hidden gem aqui na Colômbia, mesmo que não tenha praia, infelizmente. Mas a próxima época, a viagem para mim é descobrir por mais tempo o interior do sul do Brasil. Tipo Santa Maria, Caxias do Sul, Blumenau, e ficar lá por um mês, 2 meses, porque a cultura é perfeita, tem a mesma sangue que eu, mas a gente está na Brasil, né? Basicamente as ideias e valores são o mesmo do que eu quero, e lá você não vai ver outro gringo. Você vai encontrar uma pessoa que não conheci um americano na sua vida. Eu gosto disso. Eu gosto de ser muito raro. O novelty de ser gringo, eu gosto. E se você está em Floripa ou São Paulo, os gringos é tipo, outro gringo. Vai embora. Costuma ter um problema assim com esses achados que normalmente tem uma dificuldade linguística, né? Porque normalmente são lugares que não tem, por exemplo, um nível de inglês tão bom.
Tem um lugar assim que eu poderia dizer assim, que, por exemplo, a Sérvia, né, é um lugar assim que eu sou apaixonado, já falei várias vezes assim no podcast, né? Belgrado é uma cidade fantástica, você consegue se virar bem com o inglês, mas o resto da Sérvia também é incrível, também vale conferir. Só que se você só sabe inglês, se você não tem alguma noção de sérvio, você vai ficar, sabe, batendo cabeça, né? Se você não tem um amigo seu, por exemplo, local, te guiando o tempo todo, você acaba ficando meio que perdido nas coisas. É verdade. E por isso, os lugares que eu quero ir, eu tenho que ir sozinho, porque eu não vou encontrar outras pessoas que querem ir no interior, porque não Eles tem não vão conseguir possibilidade. conversar com ninguém, né? Não, elas vai ser dependente em eu. Como a gente faz isso? Onde fica esta? Fala para ela que aquela coisa. Então, é impossível. Então, e por isso, Medellín, Cidade do México, Guadalajara, todo mundo vai lá, Rio Grande do Sul, porque a indústria é feita para ter o turismo, né? A gente lá fala inglês, pode caminhar, não tem dificuldade. Floripa é um pouco mais difícil. Bucaramanga, Pereira, Cali é o nível 2, né? Nível 4 é se você chega no Acre, né? É impossível. É possível porque não existe, né? Existe essa conspiração que é um estado, um dos 23 estados do Brasil, mas isso aí é meio controverso. Acho que é propaganda. Ninguém conhece ninguém que foi no Acre, né? Sei que você mencionou aqui na Colômbia, Bucaramanga, onde é que eu tô, Cali, Pereira, né? Então a região do café, basicamente, conta como um Tier 2 ali, Pereira, Bagué, Manizales, etc. E pro México, quais seriam essas Tier 2, assim, que você vê? Não, essa aqui é massa e não tem tantos gringos. Eu gosto muito no Jalisco. Jalisco é o estado como Guadalajara, mas tem outros lugares. Aguascalientes tem outros que no momento eu esqueci, mas tem cidades 100.000 pessoas, 100.000 pessoas, 2.000, 3.000 pessoas e não tem gringos. A arquitetura é colonial, que tudo é basado num centro. São lindas, muito. Massa. A coisa que eu vi, e essa é verdade em qualquer país, a verdade, Brasil, México, Colômbia, é que as mulheres que crescem na Pereira, no Chapecó, no Blumenau, vai para a cidade mais grande, para a universidade, para trabalho, para qualquer coisa, porque a vida é chata lá. E vai para uma cidade como Nova York, São Paulo, qualquer, e abandonam os valores, abandonam as coisas que são feitas naquela cidade e aceitam a vida que é mais popular naquele Tier 1, Medellín, São Paulo, qualquer, e destruem o valor do que é feito num lugar mais pequeno, né? Isso é o que a gente, inclusive, até chega a conversar, assim, nos nossos grupos e tal, nessa parte de família e relacionamentos, né? O que a pessoa está buscando? Se é simplesmente sair o tempo todo, e aí para isso, sei lá, Rio de Janeiro é um destino interessante, que é Sodoma e Gomorra, aquela porra. Já se a pessoa está buscando algo mais... respeito aí. Com todo respeito. Com todo respeito ao Rio de Janeiro, cidade que eu gosto muito também. Mas se a pessoa quer algo assim mais, sabe, conservador, digamos, assim, valores familiares e tudo mais, geralmente essas cidades menores também são mais interessantes, né? Quanto maior a cidade, mais você tem, sabe, esses valores, digamos, um pouco mais liberais, e quanto mais para o interior, mais para o campo, mais conservador costuma ser nessas questões familiares. É um tema interessante também na parte de dating. Sim. Mas a gente pode ir para aquelas cidades mais grandes e encontrar tudo que
viajante, traveler quer, né? Mulheres que querem sair e não vai encontrar aquelas coisas numa cidade pequena, conservador, né? Então, na minha época, eu quero mais a programar minha vida para o longo prazo. Então, não vou encontrar as coisas que eu quero numa cidade Tier 1, né? É muito difícil. Só se eu encontro a mulher que saiu do ônibus chegando de uma cidade pequena e eu pego imediatamente e seguro. Sim, sim, antes de se adaptar ao estilo de vida da cidade grande. E um ponto que você tinha tocado antes, assim, que eu acho que também é muito importante para o brasileiro pensar, é a questão do novelty, né? De você ser o único gringo, ser a única pessoa ali. Isso se aplica tanto, assim, no que a gente está falando de ir para cidades Tier 1, Tier 2, né, que a gente está falando, né? Se você vai para uma Buenos Aires, vai ter muito mais estrangeiros que você vai para, sei lá, uma Córdoba da vida. Ao mesmo tempo, assim, ao mesmo nível que isso se aplica para estrangeiros no geral, também tem o fator especialmente para brasileiros. Se você vai para Portugal, você não é novidade. Zero, sabe? Tem 500 milhões de brasileiros em Portugal. Eu imagino que, por exemplo, Cidade do Leste, mesma coisa no Paraguai. Né? O tanto que tem de brasileiro lá caminhando o tempo todo não é novidade nenhuma. Agora, quando a gente estava, sei lá, no meio do Marrocos, né, ninguém via brasileiro por lá, aí imediatamente qualquer coisa que você fala com alguém, a pessoa vê que você é brasileiro, e, pô, o que você está fazendo no Marrocos? Né? Então, é legal assim conferir também, aquela história lá, aquele tratamento diferente, tipo, nossa, caramba, um brasileiro aqui, sabe, conferindo o meu país, olha só, e o cara se sente assim, sabe, lisonjeado de te receber, né? Exato. Assim, eu acho que é legal a pessoa conferir essa questão de novelty, tanto a nível, digamos, global, de quais cidades têm uma menor porcentagem de estrangeiros, mas também quais lugares recebem menos estrangeiros da sua nacionalidade. Que aí você também é uma, digamos, uma novidade comparativa, né, pelo menos. Em qualquer cidade na Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que não é Porto Alegre, que não é Floripa, os americanos, é muito raro. Então, balneário, ainda, a gente não vai para lá. Então, hoje em dia, ainda é especial que você é americano. Né? Rio, cada dia tem 8 voos direto do Miami a Rio, né? Então, o São Paulo, isso. Em México, não existe. Em cada cidade tem americanos. Em Medellín, a mesma coisa do Rio. Tem muitos americanos lá. Eu, ainda na Floripa, nos bairros mais pequenos, no sul da ilha, eu conheci uma mulher mais velha. Eu estava comprando carne e me falava, você é americano? Sim. Tem 12 anos que eu vi um americano. Mas eu estava na Floripa. Eu conheço 20 gringos lá. Então, tem lugares que ainda são desconhecidos. Também tem um certo viés, né, com essa questão assim, de relacionamentos que a gente falou agora há pouco. Porque, por exemplo, uma situação que eu encontrei na Sérvia, assim, pelo meu nome, muita gente, é um nome assim, que é muito comum na Sérvia, Danilo, né, basicamente o equivalente de Daniel lá. Então, muita gente assim que eu dava match, eu tava procurando coisa assim, de relacionamento mais sério, né? Então eu conseguia muito match assim com sérvias, né? E depois, de certo momento, eu descobriram que eram estrangeiros. Pô, o cara vai ficar aqui 3 meses e vai meter o pé. Então eu não vou, sabe, me dedicar tanto a esse tipo de relacionamento. Então acaba tendo um certo viés com o tipo de gente que você encontra, baseado assim, se você é estrangeiro ou não. Né? Então, se você é estrangeiro, você acaba tendo uma sorte bem melhor. Se você quer, como você disse, assim, coisas mais casuais, né? Se você quer um Tinder, você sendo estrangeiro, isso te dá sabe, um valor muito maior. Mas, ao mesmo tempo, se você é de uma nacionalidade de um país muito distante, né? Se você é uma pessoa mais tradicional, isso pode ser um empecilho. Uhum.
Mas Eu acho que daí também é questão de onde você vai buscar pessoas, assim, para conhecer, por exemplo, Tinder versus, sei lá, né, dia a dia, e também como você se apresenta, tipo, nômade digital, sei lá, sabe, viajante, estou aqui por um mês, ou, digamos, você coloca na sua descrição, brasileiro vivendo em Belgrado, que daí já é uma situação, assim, que, ok, é de fora, mas, sabe, dá para se esperar que ele vai ficar aqui por mais tempo. Enfim. Mas eu pareço brasileiro, né? Se quando eu conheço pessoas de vez em quando, tem tipo um ano que eu estava no Brasil, então meu português não é muito boa agora, mas no altíssima que eu estava falando português, eu conheci pessoas e me falavam: você está fingindo ser gringo só para pegar as mulheres, né? Então, porque eu não. Se você pensa, um americano é loira, é qualquer coisa, né? Mas eu sou mexicano também. Então, para mim, eu não tenho aquele novelty que outra pessoa, outro americano vai ter. Eu basicamente sou outro brasileiro. Só vai me encontrar que eu sou gringo quando eu falo, né? Então, para mim, num lugar como Floripa, onde tem muitos gringos, as mulheres, uns querem um gringo só para ter a experiência, ou gringo após do gringo, querem aumentar o inglês, ou tem uma ideia que eles vão me trazer para os Estados Unidos. Outros não querem gringos, porque a gente só fica lá por um mês ou 2 meses, então não vai ter um relacionamento sério, né? Então, eu gosto de ficar em um lugar por muitos meses, porque dá para aprender o lugar e a conhecer pessoas mais avançadas, né? Então, Tinder é boa, mas não ajuda. Se você coloca um flag, bandeira americano no Floripa ou Medellín, não ajuda muito, porque tem milhares dos bandeiras americanos lá. Verdade. Eu também conheço muito americano que viajando diz que é canadense, só para evitar também esse estigma de gringo. Como? Essa eu não sabia. Conheço muito americano, por exemplo, que viaja para a Europa, em vez de falar que é americano, ele fala que é canadense. Para evitar assim, essa imagem negativa que existe. Mas eu penso que o Canadá é ruim. Então, talvez que vai dar você uma vantagem, mas eu não posso dizer isso no meu coração, porque o Canadá é muito fraco. O orgulho então, não deixa. Eu quero ter uma cidade do poder. Não importa se eles odeiam o americano, é colonista, é capital. Não, eu sou fiel. Americano. Fiel? Não vai fingir ser uma coisa que você não é, né? Mas eu conheço pessoas que falam isso. É verdade. Tem uma outra questão também dessa coisa de ser estrangeiro, né? Que agora já usando assim minha experiência um pouco na Estônia, porque tem muita mulher assim que às vezes vai preferir um gringo, porque ela não vai se sentir tão julgada assim, né? Porque ele não vai ter tanto assim essa rede para falar, por exemplo, no interior da Estônia, assim as mulheres não são tão fáceis como você falou, né? Mas se como estrangeiro você tinha acesso um pouco mais facilitado do que se você fosse um local. Né? Não tanto por uma questão assim de tipo, estrangeiro legal, diferente. Tem isso, claro, mas também essa questão de julgamento, assim, tipo, ok, eu sei que você não é meu vizinho, não vai ficar, tipo, falando para os teus colegas, sabe, os meus vizinhos que, entendeu? Não tem esse dano à reputação. É verdade. Um ponto que eu queria tocar também, que o Stakes falou, essa questão de, assim, ele não parecer americano. Esse é um outro fator que a pessoa pode considerar quando ela estiver planejando as viagens, ou o nomadismo, ou, enfim, a imigração dela, que você pode deliberadamente escolher países em que você se parece com a população local para você ficar, assim, undercover, né, ficar sem ser descoberto,
ou ir para países em que você não parece com a população em geral para chamar atenção. Ambas as estratégias são 100% válidas, só depende do que você quer. Sabe? Eu, por exemplo, no Marrocos, me parecia muito com marroquino. O pessoal não me incomodava na rua. Agora, quando eu caminhava junto com o Danilo, imediatamente todo mundo chegava e começava a pedir dinheiro, porque o Danilo não tem cara de marroquino. Já, sei lá, quando eu fui para São Tomé e Príncipe, em que 98% da população é negra africana, obviamente todo mundo olhava para mim, ok, ele não é daqui. De onde você é? E daí eu falo que eu sou brasileiro, e eles, pô, legal, Brasil e tudo mais. Então, assim, você pode chamar a atenção de uma forma positiva, né? Não é apenas o chamar a atenção de forma negativa de, ele é um gringo, ou, colonizador, essas coisas que você falou, mas pode ser de uma forma positiva também. E, claro, a anonimidade também tem suas vantagens se você não quiser ser aportunado, não quiser que esses preconceitos fiquem incomodando também. Sim, tem pessoas que querem ser famoso e tem pessoas que podem ser famoso, mas evita. Eu acho que é muito baseado na sua personalidade, né? Se você é introvertido, extrovertido, né? Porque tem as duas coisas. Se você quer, se eu vou para Poland, né? Eu pareço espanhol, de Espanha, de Portugal. As mulheres lá gostam daquelas pessoas, né? Mas pode ser difícil e perigoso porque talvez os homens lá não gostam os gringos mais oscuros, né? Então depende em que a quantidade de atenção que você quer, basicamente. Por isso que é importante também entender a cultura local, né, e tentar entender como que você vai ser recebido, né? Assim, lugares como a Europa, isso costuma ser menos drástico do que outros lugares, né? Mas, por exemplo, se você vai para a Ásia, fica claro para todo mundo que você é estrangeiro, né? Tem lugares como a Tailândia que eles vão adorar que você esteja ali, né, como estrangeiro. De repente, assim, algum lugar no interior da Indonésia, você possa ficar uma situação, tipo Myanmar ou então Sri Lanka. Tem muitos guias para os homens indianos, onde eles vão ter sucesso, porque indiano, as mulheres, a maioria do mundo, é mais baixo na lista das de preferência, né? Então, tem guias para ajudar os indianos que querem viajar, onde vai ser hospedado, onde a gente vai gostar deles, onde é mais familiar ou amigável para elas, né? Países onde não tem uma reputação tão manchada como, por exemplo, no primeiro mundo, né? Isso. Cara, eu não sabia. Essa questão, assim, de querer ser famoso, né, de chamar a atenção pela aparência e tudo mais, me lembrou uma conversa que eu tava tendo essa semana, cara, que tem agora uma série de pessoas que estão transformando isso em um modelo de negócios. Assim, eu vou citar 2 exemplos. Quem quiser pesquisar no Instagram, Dominic Colômbia e Paul Cabanes. Dominic Colômbia é basicamente um alemão que mora aqui em Bucaramanga, e ele aprendeu espanhol e está morando aqui, e basicamente o Instagram dele inteiro é sobre, eu sou um alemão que está morando na Colômbia, olha eu reagindo com as diferentes coisas da vida na Colômbia, olha eu comparando as diferentes coisas sobre vida como que é a vida na Alemanha com a vida na Colômbia, e o cara é tipo um puta influencer, sei lá, 1 milhão de seguidores, tem uma porrada de patrocínios e coisas assim, só pelo fato de, eu sou uma pessoa de fora, e olha eu reagindo aqui à vida, sabe? O Paul Cabanes, mesma coisa, um comediante francês que tem uma conta, assim, basicamente satirizando a vida no Brasil, da perspectiva de um francês, e, sei lá, 2 milhões, 3 milhões de seguidores, uma parada assim, né? Então, dá para até transformar essa sua aparência diferente, sua cultura diferente, em um modelo de negócio e uma forma de se tornar uma pessoa famosa mesmo. Tem outras pessoas que basicamente fazem a mesma coisa, que os botaram da Colômbia, tipo Casey Redbeard e outro cara, esqueci o nome, mas tipo, se você chega no aquele ponto de ter
de ser famoso. E se você não está fazendo tudo 100% com as regras e os costumes do lugar, essa atenção pode ser a coisa mais horrível para você, né? O cara não foi banido da Colômbia por, sei lá, 10 anos, um ano, alguma coisa assim? Sim, mas já voltou. Já está lá de novo. Mas de vez em Essa quando vantagem aparece. desses países latinos, né? Que leis são opcionais, então você consegue simplesmente ser banido por 10 anos e continuar vivendo lá. A voz da Colômbia foi para o Brasil, estava em São Paulo, acho. Então ele fez um visa run, basicamente, né? Ele foi banido, foi para São Paulo e voltou logo depois. Mas, enfim. Um outro ponto que eu queria pegar também é isso aí, assim, como que você compararia a vida no Brasil com a vida nos outros países da América Latina, assim, que você mais conheceu? México, Colômbia, por exemplo. Assim. A verdade é que eu conheço o sul do Brasil. Eu gosto do sul do Brasil porque a gente está 80% europeu, né? Lá as coisas funcionam muito bem. Bem para o Brasil, né? Ainda tem burocracia, tem mais problemas na rua e coisas assim, mas coisas mais ou menos funcionam como você vai esperar como americano, né? Então, se eu estava em Espírito Santo ou lugar assim, eu esperava mais problemas na fazer coisas, em pagar, em infraestrutura e coisas assim. E em Santa Catarina, é basicamente o nível do México, na infraestrutura, nas ruas, os processos do governo e coisas assim. A comida em Brasil está faltando muito, amigos. O buffet livre é o estilo de comer melhor do mundo, porque tudo que você come é para a sua preferência, né? E se você quer comer porção ideal, pode fazer, né? Mas a comida brasileira não tem muito, tem churrasco, o que mais, né? Está faltando um pouco do México, mas tudo é melhor do Colômbia. Cada aspecto, as mulheres inclusivo. No Brasil é melhor do Colômbia. Eu acho que México e Brasil são comparáveis em todas as coisas. Infraestrutura, educação, mas México não tem praias. México não tem cultura da praia. Tem praias, óbvio, tem Porto Vallarta e todas aquelas coisas, mas não tem pessoas que moram para viver na praia, né? E isso tem no Brasil, com certeza. E o estilo da vida é muito melhor na Brasil. Eu acho que México tem muita influência dos Estados Unidos e por isso a gente quer avançar, fazer mais coisas, aumentar tudo. Mas tem pessoas no Brasil que são muito felizes em o salário mínimo, mas passam o dia inteiro na praia. E aquela qualidade da vida é uma opção. E eu acho que é uma opção boa, que não falta muito, na verdade. Assim, praia no México é mais pro turista, mais pro gringo, mas a pessoa que mora na cidade de praia não vai tanto na praia. Seria isso? Sim, mas não tem praia como diversão. As praias no México não são tão lindo como o Brasil. Então, não tem como passar o dia inteiro. Não tem praias com 10.000 pessoas, né? Isso não existe no México. Só no Cancún Não tem e segurança, Cabo. vai ser...
os resorts, né? Mas os mexicanos não existe Ipanema, ou Praia Mole, Jurerê, onde a gente fica o dia inteiro. Aquela coisa é muito especial, né? E não tem no México. Mas é basado na cultura do México e a cultura dos brasileiros. Entendi. A questão que você falou, assim, da culinária brasileira, eu já imagino que vai ter um pouco de hate nos comentários falando que a cultura brasileira não tem nada. Mas é o que a gente conversa bastante, assim, eu e o Danilo também, que a gente ama o Brasil, mas, pô, o Brasil tem muita fritura, muito óleo, muito açúcar nas coisas, né, de forma geral. Se a pessoa está acostumada depois à culinária, sei lá, do leste europeu, né, mesmo do Mediterrâneo, é uma culinária muito mais saudável e ao mesmo tempo muito gostosa, né? Já a culinária O leste média europeu do depende muito, Brasil né? Se você está falando leste europeu, seria tipo Polônia, Ucrânia, Rússia, que não é exatamente saudável, é muito carregado, tem muito creme de leite. Exato, que tem mais a ver com a culinária mediterrânea, no caso, né? E não precisa nem tão longe, cara. Tu vai pra Argentina, você vê que eles comem muito mais saudável também, né? Brasil e Colômbia que tem essa mania de botar carboidrato demais em cima de carboidrato, com açúcar, com fritura pra cacete. E essa questão do buffet livre realmente salva, porque tu pode chegar lá, encher o prato de frango, botar uma salada, botar só um pouquinho de arroz, coisa assim, e salva. Agora aqui na Colômbia tu não acha buffet livre, cara. Não acha. Você sai e aí o cara te dá um prato que é tipo batata frita, banana frita, arroz e um pedaço de carne. Porra, 50 gramas de carboidrato para cada 1 grama de proteína. Ao mesmo tempo, a gente, dois homens vai para o buffet livre. Aquele homem pega o prato que você falou, de frango e salada e assim, e o outro pega milanesa frito, batata frita e as coisas fritas, né? É para você opinar o que você quer na sua saúde é na sua mão. Eu gosto disso muito. Tá? Mas não tem café da manhã. O que é café da manhã no Brasil? Fruta? Café? Só isso, né? Cara, eu tô acostumado com, sei lá, iogurte, cereal e é isso aí. Uma banana junto. Granola. Você falou que vai ter comentários do hate. Vou falar outra coisa sobre o Brasil. Mas... Ainda mais americano vir reclamar de comida no Brasil, né? Não, a verdade é que hoje em dia eu não quero passar muito tempo na praia. Os brasileiros podem ir lá e ficar 10 horas na praia, o dia inteiro. E na Floripa tem pessoas que a vida para elas só é praia. Só. Não tem outra coisa. Então, o mal é muito boa a pessoa que gosta da praia e passa tempo lá, mas outras pessoas, a personalidade inteira é basado em ficar na praia. Bebendo, dançando, fazendo nada na praia. Então, é o contra o vento de praia, né? De ter o balanço, ter o hippie que tá na barraca, praia o dia inteiro, e o mexicano que nem vai pra praia, sendo que tem uma praia. Isso. Exato. Isso aqui. Legal. Danilo, alguma outra dúvida, pergunta ou tema que você gostaria de abordar nesse podcast? Porque, assim, para quem tem curiosidade, assim, de ver, sei lá, como é que é a vida em qualquer país do mundo, tem brasileiro em todo canto também, né? Então, procura, brasileiro na Croácia, brasileiro em Moldova, brasileiro no Afeganistão. Você vai ver algum tipo de vídeo mostrando, assim, como é que foi essa pessoa indo para lá, se adaptando, experimentando qualquer coisa da cultura deles, né? Perrengue que passou, sabe? Então, para qualquer... Mas vale mencionar, até, né, se não tiver conteúdo suficiente ou se não encontrar, aí
vale muito olhar para os travel bloggers americanos, que como, assim, você falou, o próprio Rouge Forum era basicamente, né, americanos, principalmente, e tem muitos influenciadores de viagem, assim, fortíssimos, mesmo de América Latina. O My Latin Life, por exemplo, é canadense, mas é americano também. O Jake Nomada também, americano. Assim, pô, tem muita gente americanos que estão desbravando aí essa cidade, sei lá, 200 mil habitantes no interior do Peru. Os caras têm um travel guide para esse tipo de lugar também. Então, os americanos têm, pô, muito conteúdo foda também. E mesmo que assim, você ainda assim não acha conteúdo de americano, você vai ver algum alemão falando inglês, você vai ver algum estoniano falando inglês fazendo isso, sabe? Conteúdo tem, só basta buscar. Eu no Instagram tem duas contas que eu gosto, são duas duplas, couple, que viagem por ônibus no América Norte, desde Alasca para Argentina, e são brasileiras, as duas. Então, tem muitos influencers americanos, mas tem igual muitos brasileiros mas eu não vejo porque eu não procuro conteúdo em português, né? Qual que assim, como que você faz para tomar essa decisão de, assim, novos lugares para viajar ou para conhecer? Você tem algum, sei lá, site de guias que você vai atrás? Ou você baseia também, assim, eu sei que eu tenho amigos agora nessa cidade, aí eu vou planejar ir por aqui, por aqui. Como é que você faz esse planejamento de nomadismo, assim? Esse é um outro ponto interessante, eu acho. Hoje em dia é muito diferente do que a maneira que eu fiz faz 10 anos. Faz 10 anos eu procurei onde vai ter as mulheres que vai me gostar, onde é barato, onde tem coisas que eu posso fazer. Mas hoje em dia é muito diferente, né? Ademais, eu leí o Rouge Forum inteiramente, mas agora, hoje em dia, não existe. E não tem recurso para pessoas como eu, que quer aprender dos lugares. Onde eu vou ler? No TripAdvisor, Wikipedia, e me vai falar sobre o que eu faço no Curitiba. Não. Hoje em dia, eu baso onde eu vou, em quem é lá. As pessoas que eu conheço que estão naquele lugar, para ficar com meus amigos é muito importante. Avançar o friendship, avançar como se diz? Friends. Amizade, né? Amizade. Avançar a amizade, onde eu posso viver por muitos anos, né? Hoje em dia, eu não vou por um lugar onde é só para passar, né? Porque hoje em dia eu estou procurando por longo prazo, onde eu posso comprar um lugar, ter família, onde eu posso integrar com a burocracia da cidade, do estado, né? O tempo, a clima é muito importante. E mais os países que não têm problemas mais grandes socioeconômicos, né? Eu já pensei muitas vezes em comprar em Balneário, em Praia Brava, mas eu penso que a direção do Brasil vai ir numa direção que não é amigável para pessoas que não são brasileiros, né? Ou se eu sou residente, ainda não é muito amigável. Então, a direção do país também é muito interessante. Mas ainda eu vou voltar para Medellín, porque eu tenho amigos, amigas lá que eu quero ver, mas não tem futuro no Medellín, né? Só é para os amigos. Então, depende. É legal ver essa diferença, assim, de planejamento do, digamos, estágio inicial do Nômade, que é, não, quero ir para os lugares de
de festa, onde tem muito nômade, onde tem mulher bonita, etc. E aí, gradativamente, vai entrando assim, de não, onde que eu posso me integrar na sociedade, quais sociedades estão indo numa direção boa e... Onde eu posso criar galinha e essas coisas. Exato, onde eu posso ter minha fazenda. É verdade, sim. Onde vai ter... Eu não quero ir para Rio ou São Paulo, porque eu sou mais interessado nas mulheres com os valores que eu quero, não uma esposa, né? Então, não vou encontrar aquela coisa lá. E mais e mais cada ano, mais inteiro, mais interior, mais pequeno lugar, né? Encontrar as hidden villages. Sim, mas ao mesmo tempo, porque eu sou mais experienciado no viajar, não? Eu não preciso ir para a cidade que é fácil, né? Eu ainda procuro coisas difíceis, novos. Mas, bom, Stakes, foi um prazer ter você no podcast aqui com a gente hoje. Muito obrigado por ter aceito o convite. Para quem quiser saber mais sobre você, onde que elas podem te encontrar? Eu tenho um Twitter e um Instagram, Stakes is High, mas hoje em dia eu não frequento muito lá, mas você pode ler um pouco das minhas histórias no Twitter sobre Colômbia, México e Brasil. E eventualmente os ataques também que você recebe do Twitter colombiano. Eu vou voltar para Colômbia para conhecer mais lugares, mais cidades, só para duplicar aqueles threads só de hate, porque aquele dopamina que me deu foi ótimo, foi perfeito. Se alimentar do ódio dos outros. Pra quem não tem o contexto, o Stakes fez uma thread no Twitter esses tempos aí que tornou ele completamente cancelado no Twitter de garotas da Colômbia. Sei lá quantos mil likes e respostas teve naquela parada, mas foi legal ver assim, uma das pessoas que a gente conhece assim, sendo cancelada ao vivo e a cores. Então, para quem estiver ouvindo a gente, seja no Spotify, seja no YouTube, enfim, o link do Twitter do Stakes vai estar ali embaixo. Assim que ele falar alguma coisa sobre comida brasileira, cancelem ele. Mandem DMs com ameaças. E é basicamente isso. Valeu, Stakes, novamente, por ter aceito o convite. Foi um prazer ter você aqui com a gente hoje. Obrigado. Tchau. Forte abraço. Valeu.